conosco no DICARD a presença da professora Nevita Franca. Professora, direito e sentimento. Onde é que se juntam o direito e o sentimento? Ok. Jorge, esse tema do direito e do sentimento, há vários pontos de interseção entre eles, apesar desse tema ter sido sempre desprestigiado pela história do pensamento jurídico. O direito, como nós sabemos, sempre se prestou à valorização da razão, da norma jurídica pura, deixando de lado a esfera dos sentimentos. No entanto, desde 2014, quando eu ingressei no doutorado em Direito da Federal de Pernambuco, eu passei a enxergar melhor as nuances, os traços desta interseção. A primeira manifestação, digamos assim, dessa união do direito e do sentimento vem de cara na própria etimologia da palavra sentença, que é a decisão final de um processo judicial e cuja origem da palavra sentença vem do latim sentire, ou seja, é uma forma de dizer que a decisão de um processo sintetiza os sentimentos do juiz, o sentimento das partes, o sentimento de todos os atores envolvidos no processo. Além disso, em todas as ramificações do direito, nós podemos encontrar elos entre os sentimentos. Um exemplo disso seria no direito de família, todas as questões ligadas ao casamento, à filiação, ao divórcio, que é uma ruptura do sentimento do casal, no direito constitucional, quando ele trata do bullying, que é uma afronta aos sentimentos da criança na esfera escolar, quando o direito constitucional aborda o discurso do ódio, são amostras que o direito não está alheio à esfera das emoções, dos sentimentos do indivíduo. E aí, nessas minhas pesquisas atuais, eu trago à tona a questão da erótica jurídica. E quando eu trago à tona essa questão da erótica, que nada tem a ver a um cunho sexual, eu digo que o direito precisa dessa erotização, desse apelo a Eros, que é o deus grego do amor, para encontrar decisões mais justas. O juiz não pode se apegar apenas a elementos da sua racionalidade. Aplicar o direito não é a simples subsunção do fato à norma. Professora, como a senhora levaria a questão do sentimento no direito? Bom, Jorge, a questão da arte, direito e sentimento pode ser sinteticamente traduzida na obra de Homero, em que ele narra o retorno de Ulisses a Ítaca. Lá, Ulisses determina que os marinheiros ponham cera nos ouvidos para não deixar se encantar pelo canto das sereias. E aí eu faço a minha interpretação. É preciso que o jurista seja um pouco do Ulisses homérico, que ele se amarre ao mastro do navio, às diretrizes do direito, à reta razão, à lógica, mas não esteja alheio ao canto das sereias, que são os apelos da sociedade, aos sentimentos. Então, nada mais se traduz com tanta clareza como deve ser o posicionamento do jurista contemporâneo.
de um lado preso às amarras do direito, mas também atento aos apelos da sociedade e ao canto da sereia. Ok, professora. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Jorge. Eu que agradeço a participação.